Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eis aí teus filhos, papai. O Senhor venha com cobertura sobre a vida deles. Guarda, protege, papai, não só as crianças, como os pais, como todos aqueles que são responsáveis, papai, pela educação física e espiritual dos teus filhos. Papai, mantém todos eles debaixo da tua destra e prepara o caminho para cada um deles. Eu te peço também bênção sobre a vida da tia, pai, que vai ministrar sobre a vida dos teus, papai. Que o Senhor abençoe, papai, e continue, papai, guardando e protegendo. Que o Senhor continue mantendo ela debaixo da sua destra e os dela também. Papai, que ela possa receber o tanto quanto nós vamos receber. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. A gente vai chamar para o eleitor da noite, que é o bispo Jovem. Gente, vamos levantar nossas mãos. Vamos com toda a fé emanar boas emoções aqui para o bispo. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis aí teu filho, papai. Tu escolheu ele como boca tua esta noite, papai. E nós possamos, papai, abrir nossos ouvidos para aquilo que ele tem para ministrar, papai, conduzindo a ti. Tu sabes, papai, da seriedade que teu filho leva com a tua palavra, papai. Por isso nós pedimos, papai, que não seja em vão aquilo que ele ministrar sobre nossas vidas. Que nossos ouvidos e nossa atenção esteja voltada ao teu querer. Abençoa, papai, continua cuidando, tratando do teu filho. Continua derramando bênçãos auservades sobre a vida dele. Continua, papai, trazendo, papai, aquilo que é do teu querer sobre a vida dele e dos teus. Papai, continua guardando a entrada e saída do teu filho. Que onde o teu filho pisar, papai, que venha prosperar como vem prosperando, papai. Não só, papai, bens materiais, mas naqueles que necessitam, papai, da palavra do teu filho, da sabedoria em ti do teu filho, papai. Eu peço que venha prosperar na vida de cada um, papai, de cada ovelha e de cada ovelha que coloca o ouvido à disposição do ensinamento do teu filho. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. A graça e a paz a todos. Amém? Amém, amados? Amém. Amados, tudo bem? Amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias aí em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, verso do 17 ao 21. Amém? E a palavra de Deus ela vai nos falar no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Filho do homem, eu te fiz atalaia, em algumas versões, vigia, sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca, e deles o meu aviso. 18. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso para a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. 19. Ainda assim, se avisares ao perverso e ele não se afastar de sua perversidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Novamente, quando um homem justo se afastar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não o avisaste. Ele morrerá no seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. 21. Todavia, se tu advertires o homem justo, para o que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado, e tu livraste a tua alma. Abacuque, capítulo 2, verso 1. E ele vai nos falar no verso 1. Eu estarei sobre a minha guarda, e me colocarei sobre a torre, vigiarei para ver o que ele falará a mim, e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, faça bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, pois a visão
ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Você está glorificando o nome de Deus. Na Bíblia, a figura do atalaia, ela aparece em Ezequiel, capítulo 3, do verso 7, 17 a 21, e também em Abacuque, capítulo 2, verso 1. E ainda em outras passagens, quando ela manda que nós vigiemos. Amém? Deus tem falado contigo? Amém. Glória a Deus. Deus tem usado os seus profetas para falar para você vigiar. Você tem sido usado como atalaia para alertar as pessoas quanto ao vigiar? O Senhor diz a Ezequiel que ele é um atalaia sobre a casa de Israel e que deve avisar o povo da palavra do Senhor. O texto ele também explica que se a atalaia não cumprir o seu dever, ela será responsável pela morte de quem não se der por avisado. Você está entendendo a gravidade? Você está entendendo a importância de você levar a sério o seu chamado? Glória a Deus. É, mas o texto, quando você olha aqui Abacuque, já em Abacuque, ele diz que se colocará sobre a atalaia. Deus está falando, eu me colocarei sobre o atalaia, sobre quem está na torre de vigília. Amém? Sobre a fortaleza, para vigiar e ver o que lhe dirá. Então Deus, ele faz o quê? Ele analisa tudo. Ele está acima do atalaia. Ele está acima do atalaia para trazer ao coração do atalaia aquilo que ele está vendo muito adiante daquilo que eu e você podemos ver. Nos tempos antigos eram conhecidos como atalaias, como vigias, né? Os quais ficavam em torres ou nas muralhas para avisar a distância dos perigos, né, que se aproximavam, tais como os inimigos e também as ameaças ou qualquer outra atividade que pudesse alterar e colocar em risco as pessoas ou as coisas que estavam ali, né, sendo guardadas pelo olhar vigilante daquela atalaia. Então, o papel do atalaia era proteger as cidades. Esse era o papel da cidade. Era de proteger as vinhas, era de proteger os campos, era de proteger as pastagens. Então, se o povo ignorasse as atalaias, ou seja, se ele não desse atenção ao que as atalaias estavam alertando, ele estava falando, certo? Eles se colocavam em grande risco, eles se colocavam em perigo. E essa situação em que eles se colocavam por não dar ouvido ao que o atalaia estava ali falando, certo? Podia lhe custar a liberdade e até a vida. Meu Deus. Até a vida. E tem pessoas que brincam, tem pessoas que não dão ouvidos, tem pessoas que acham que só ele é que é o Senhor da razão. Atalaia significa sentinela. Atalaia significa vigia. Por que hoje nós precisamos de sentinelas e de vigias? Você sabe me dizer por que hoje nós precisamos disso? Eu sei que quando eu servi as Forças Armadas, tem um bom tempo isso, foi em 82, né? Muitas vezes eu tirei serviço de sentinela. Na época era chamada, certo? E hoje também continua sendo sentinela da hora. Do posto 1, 2, do posto 3, do posto 4, do posto 5. Certo? Não importava. Mas enquanto eu estivesse no período que me cabia para dar
estar em determinado local, certo? Eu não era conhecido como soldado tal, como soldado Joselito, não. Eu era identificado como sentinela do posto 1, sentinela do posto 2. E na vida civil, hoje, nós podemos ver os que desenvolvem a mesma atividade. Mas na vida civil, estes recebem um nome diferente. Eles são chamados de vigia. E existem muitas e muitas empresas hoje de vigilantes. Não é verdade? E eles têm o mesmo papel da antiguidade. Guardar. Estar atento. E eles têm, sobre a ponta no local deles, um lugar para eles darem um alerta, acionarem o alarme, dispararem um dispositivo certo que possa avisar que alguma coisa não está certa, que algo precisava mudar. E tanto no meio militar quanto na vida cotidiana civil, todos exercem esse mesmo papel, embora eles possam receber diversos nomes. E Deus, ele chamou Ezequiel de atalaia, ou de sentinela, ou de vigia. Entenda como melhor ela se encaixa na sua realidade hoje. Ezequiel, ele foi chamado de atalaia para o povo de Israel. Então ele já foi chamado e já foi lhe dado uma função, uma missão, um porquê dele ser chamado. Era sobre quem? Sobre o povo de Israel. A quem é que ele tinha que trazer aquilo que Deus mostrava para ele? Ao povo de Israel. E em um sentido espiritual, o atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam deixar o pecado e passarem a obedecer a Deus. Meu Deus. É para isso que nós fomos chamados. Eita Deus. Não é para outra coisa não. E outra coisa que nós aprendemos na palavra de Deus é que a atalaia ficava num ponto alto, né? Com a boa visão, com a boa visibilidade, como em uma torre ou sobre os muros da cidade. Assim, os inimigos eles não podiam apanhar a cidade de surpresa, porque o atalaia ele podia vê-los quando eles se aproximavam. Aqueles que estavam atentos, aqueles que estavam atentos aos sinais, às mudanças de situação. Então a função do atalaia, enquanto ele estiver naquela posição, ou melhor dizendo, o sentinela da hora, ele precisava estar atento, certo, no seu turno de trabalho, porque a segurança da cidade dependia dela. Amém? Amém. Amém, amados? Vocês estão entendendo qual é a função e o papel do atalaia? Então, se a atalaia não visse o inimigo a tempo, a cidade ela não teria a chance, certo, de se defender. E muitas das vezes ela seria destruída, ela seria tomada. As pessoas que estavam naquele meio poderiam morrer ou ser feitas escravas. E é diferente hoje. Quantas pessoas estão sendo escravizadas porque os atalaias não estão atentos? Não avisar do perigo naquela época era traição e podia custar muitas vidas. Era traição e podia custar muitas vidas. E quando você abre ao livro desse profeta Ezequiel, no capítulo 33, ali no verso 3, ele está escrito: mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue eu requererei da mão do vigia. Amém? Amém. Então, Deus disse para Ezequiel que ele era um atalaia. Isso porque Ezequiel tinha uma missão. A missão de avisar o povo do perigo do pecado. Avisar o povo do perigo do pecado. Meu Deus. E nessa passagem, Ezequiel, ele tinha que ser o atalaia, chamando o povo de Israel para que se arrependessem
e assim serem salvos do castigo de Deus. Amém? Amém. Ele foi chamado, Ezequiel. Não só Ezequiel, mas todos os profetas da Bíblia. Todos eles receberam a resposta, o feedback da população para que eles profetizavam como uma resposta positiva. Amados? Ele tinha um papel. Ele tinha um papel, abrir a boca. Mas as pessoas davam ouvidos a ele. Quando Jeremias profetizou, eles deram ouvido a Jeremias. Quando Isaías profetizou, eles deram ouvido a Isaías. Ai, ai. E eles deixaram de ser profeta por causa disso. Meu Eles deixaram de ser atalaia por causa disso. Eita glória! É forte! Amém? Meu Deus. Uma coisa, não. Como foi com Ezequiel, como foi com todos os profetas do Velho Testamento, como foi com João Batista, o profeta do Novo Testamento. Amém? Amém. Ele não tinha escolha. Por que você acha que nós temos? Por que você acha que nós temos escolha de assumir o nosso papel? Ezequiel tinha que, como profeta de Deus, o dever de entregar a mensagem. Amém? Amém. E ontem, quem foi ali para a sede recebeu a mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ontem eu fiquei sabendo que a mensagem entrou na base da bancada, né? Bate em volta. Os que batiam assim no ouvido que ia entrar, ela vinha com outra. Tá, né? Quando entrava, ia com outra. Né? Desse jeito. Glória a Deus. E aí, amado? Agora eu te pergunto, e se Ezequiel não tivesse, não fizesse, ele também seria culpado do castigo dos pecadores. Entenda você, o profeta, ele não era o pecador. O pecado não estava sobre ele. Ele trouxe a visão de Deus para aquele povo. Você está entendendo? Amém. Mas ele não era culpado do castigo dos pecadores, porque não lhes deu a chance de se arrepender. Então Ezequiel, ele chegou e profetizou, ele chegou e entregou a mensagem de Deus. A partir daquele momento, as suas mãos não continham mais o sangue daqueles para quem ele profetizou de novo. Amém? Então, o primeiro aprendizado que nós temos que extrair deste texto é que o atalaia sempre vai ter que estar em um lugar estratégico. O atalaia, ele sempre vai ter que estar em um lugar estratégico, em um lugar mais alto, em um lugar onde ele tenha condições de ter uma visão muito mais abrangente, de maior alcance do que os outros. Aleluia! Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele tem que se colocar numa posição. É ele que tem que se colocar. Meu Deus! E partindo desse princípio, da posição que ele deve ocupar como atalaia, cabe aqui uma pergunta. Quem aqui quer atalaia? Quem é que nós podemos identificar no nosso meio como sendo atalaia? Os pais? Os pais são atalaias? Amém? Pai e mãe, se você é atalaia dos seus filhos, qual posição você deve ocupar? É a de se colocar acima ou de se colocar no mesmo nível ou no nível abaixo que os seus filhos? Nível aqui eu não estou falando o nível de autoridade. Eu estou falando aqui é do nível de autoridade, de conhecimento espiritual. Quem é que tem que alertar a quem? De quem deve partir a direção? A palavra de Deus, ela vai me falar e vai falar para ti também, igreja. Ensina o teu filho o caminho que quer que ele ande, e quando ele for velho, ele não se desviará. Aleluia! Quantos pais têm encaminhado os seus filhos para a perdição com a tal licenciosidade?
Quantos pais têm aberto mão da educação dos seus filhos, delegando ela a babá, delegando ela a televisão, delegando ela aos celulares hoje em dia? Bem, na hora que deveriam corrigir, de mostrar a direção certa, elas usam do argumento: ele é tão novinho, ela é tão novinha, ela é uma criança. Né? E vão tratar ela a vida toda como criança. Aí fala: meu filho para mim nunca vai deixar de ser criança. Tem que vir, né? Tem que deixar. Ela não foi feita para você. Ela foi entregue para você direcionar os passos dela, para ensinar ela a enfrentar as agulhas desse mundo, as dificuldades desse mundo. Agora você cobre ele com as suas asas, não deixa ele passar pela dificuldade, não deixa ele conhecer o mundo em que ele está sendo entregue, e depois você vai viver para a semente, você vai viver para a eternidade. Meu filho vai sair debaixo das tuas asas. E aí você vai entregar uma criança fraca, que não sabe enfrentar as coisas do mundo. Uma criança que não conhece a Deus, porque não foi pregado dentro de casa Deus. Na igreja eu prego Deus, nem em casa eu prego o capeta. Eita, Jesus. Quem eu sou como atalaia dentro da minha casa? Qual é a preocupação que você tem? Você sabia que nós carregamos mágoas, agrulhas, feridas na nossa alma devido à nossa criação? E por que é que nós temos que passar essas feridas, essas mágoas para os nossos filhos? Essa maldição não pode parar na gente? Esses maus tratos não podem parar na gente e a gente ensinar outra coisa para os nossos filhos? Não é porque aconteceu comigo que vai ter que acontecer com meu filho. Eu tenho dado por Deus autoridade para mudar a história da minha descendência. Aleluia. E para eu mudar a história da minha descendência, eu tenho que largar o passado. Eu tenho que parar de colocar culpa de tudo que acontece em mim na minha criação. Na criação que meu pai deu, na criação que minha mãe deu, naquilo que eu experimentei na minha vida. Aí eu vou passar pelo tratamento, uma cura da alma, eu sou curado hoje, mas amanhã eu encontro uma falha em mim e eu falo: foi por causa daquela passagem que eu tive com meu pai. Está marcada aqui dentro até hoje. Uma vergonha. Uma vergonha. Até quando? Até quando vamos usar os nossos pais para culpar o nosso comportamento de hoje? Hoje nós temos a condição de decidir aquilo que ele é. Amém? Amém. E agora os maridos. Marido, você tem se colocado no atalaia? Vou te perguntar mais. Você tem sido o sacerdote do seu lar? A direção está na tua mão ou você está delegando à sua esposa que ela seja o cabeça? A palavra de Deus nos diz que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Quem é o atalaia da tua casa? Você, homem, tem se preparado para estar na posição de atalaia? Porque tem homem que entra no casamento e ele quer viver como se estivesse vivendo com a sua mãe, que a vida toda supriu tudo, e ele vai esperar na mulher que ela seja a supridora de tudo também. Então ele transfere para a esposa, certo, aquilo que a mãe fazia. Ele vai querer viver como desse jeito. Quem é a atalaia da tua casa? Agora eu perguntei aos professores. Os professores, aqueles que carregam em seu DNA o gene do ensino. Hein? O que você tem ensinado para os seus alunos? Porque, querendo ou não, todos nós somos professores. Assumindo ou não, todos nós somos professores. Nós ensinamos, nós aprendemos. Não seremos
seremos perfeitos, certo? Em nosso aprendizado. Jamais. Porque sempre vamos ter coisas para aprender. Mas aquilo que aprendemos, aquilo que Deus nos dá a direção, nós temos que fazer conforme Ele dá a direção. Amém? Amém. O que nós temos ensinado, professores, aos seus alunos? Nós temos que entender que os professores são também uma atalaia. Amém? Amém. Pedro, o que está fazendo a tua vida? Como é que você tem se colocado? Um professor, os teus ensinamentos, o que você tem ensinado como professor? Tem conduzido os alunos à salvação ou à perdição? Hein? Temos professores aqui na sala? No culto? Hein? Vidas são conduzidas ao caminho do saber. E esse conhecimento do saber trará para ele liberdade. Ou então eles serão conduzidos ao caminho da perdição. E aí cabe a pergunta: o teu ensino traz libertação ou traz salvação? Ou traz prisão e alienação? Vamos trazer aqui para a igreja, para o âmbito eclesiástico. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela vai nos falar em Efésios 4, verso 11 e os versos seguintes, que uns foram chamados para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores, e outros para professores e mestres, ou seja, mestres. E o que é preciso para ser apóstolo? Basta alguém encostar na minha cara e derramar o óleo sobre a minha cabeça e é só isso? Tá pronto? Hein? Basta alguém gostar de mim? Claro que não. Claro que não. A jornada é longa. E os propósitos que têm que estar muito bem estabelecidos, não só na mente, mas também no nosso coração. O apóstolo, ele tem a obrigação de fazer gerar no coração daqueles a quem ele assiste o compromisso, a lealdade, a fidelidade, a santidade, o comprometimento, além de muitas outras coisas. Mas aí outros foram chamados para profetas. E o que é preciso para ser profeta? A primeira coisa que nós temos que aprender é ouvir a Deus. Profeta tem que aprender a ouvir a Deus. Tem que aprender a reconhecer a voz de Deus. Aleluia. Amém? Porque tem muitas pessoas que confundem a voz de Deus com a voz do seu próprio ego. Meu Deus. Em vez de entregar aquilo que o Espírito está entregando, ele entrega aquilo que é da sua carne. Amém? Amém. E por isso, quando Deus fala com Abacuque, o próprio Deus, ele diz que ele próprio se colocará sobre a atalaia e sobre a fortaleza para vigiar e ver o que lhe dirá. Deus não é irresponsável e nem trabalha com pessoas irresponsáveis. Você está entendendo? Então Deus, ele fala para Abacuque, assim como fala para nós hoje, que ele está vigilante para lidar com todo o entendimento e conhecimento real do que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo e também as que estão por acontecer. É só ele que tem essa visão. Eu não tenho, você não tem. Amém? Amém. Você acha que a profeta hoje foi usada aqui e falou que está vendo campos verdejantes e caminhando em aliança? Você acha que foi Deus que deu para ela ou foi ela que tirou da sua mente? Hein, amados? Deus não é responsável e não trabalha com pessoas irresponsáveis.
Deus, ele se coloca acima do profeta. Ele se coloca acima das situações. Deus se coloca num lugar que cabe somente a Ele. Aleluia. Amém? Amém. E eu e você temos nos colocado no lugar de Deus. Eu e você temos nos colocado no lugar que Deus nos colocou para estar. Você tem permanecido no lugar que Deus falou para você estar? Hein? E você, evangelista? O que Deus tem falado ao teu ouvido que é necessário passar para aqueles que estão e estarão nos teus caminhos? Assim como Deus falou com Abacuque, afirmando que estava sobre ele as situações, Deus ele fala para você hoje, evangelista. Amém? Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem se aprofundado nos mistérios de Deus? Não tem como falar de Deus se não se aprofundar em Deus. Não se aprofundar na tua palavra. Não buscar conhecer a Deus. Não tem como. Você vai evangelizar como? Como é que você vai evangelizar se você não conhece os evangelhos? Quem evangeliza, ensina o evangelho. O evangelho de Cristo. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. E aí os pastores? Também foi falado hoje. Pastos verdejantes. Que também são chamados para atalaias. O salmista no Salmo 23, ele nos mostra a figura do atalaia, do pastor. E deixa bem caracterizada essa figura. Quem aqui não conhece o Salmo 23? O atalaia, pastor, é aquele que não poderá faltar. Amém? Para a ovelha, o pastor não pode faltar. Não me faltará nada. Não é isso não. A tradução está errada. Ele, o pastor, não pode faltar. Aleluia. O resto é tudo falta. Mas Eita Deus. o pastor não pode faltar. Meu Deus. O pastor, como atalaia, é aquele que sabe qual é o tipo de pasto, qual o tipo de alimento que é saudável, qual o tipo de alimento que é nutritivo, Esse. que detém todas as vitaminas necessárias para o desenvolvimento do seu corpo. Aleluia. Pastor como atalaia é quem conduzirá o rebanho às águas tranquilas, às águas serenas, águas que poderá saciar a tua sede, sem que para saciar a tua sede você seja submetido a perigos. Esse é o papel do atalaia, pastor. O papel do pastor atalaia é aquele que vê a alma quebrada, despedaçada, esmorecida, desgostosa, desanimada e se aproxima. E revela ao teu coração que a restauração só é possível no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o pastor. Aleluia. Ó. O pastor atalaia, ele te conduzirá no caminho da justiça dele. Amém? Amém. O verdadeiro pastor atalaia, ele vai te conduzir na justiça dele próprio ou dele, Deus. Justiça de Deus. Amém? Não na sua. O pastor atalaia, ele vai te falar que a vingança não cabe a você. Amém? Amém. Que ela pertence a quem? A ele. Ele vai dizer para você que a minha justiça é falha. Vai dizer para você, vai dizer para mim que a minha e a sua justiça, ela é falha, que ela é imperfeita. E é só Ele que nos conduzirá no caminho da justiça por causa de quê? Do seu nome. O pastor atalaia, ele está contigo, te direcionando os passos quando estiver caminhando no vale da sombra da morte. Aleluia. Vai ter caminhos que você vai ter que passar, mas você precisa tomar a direção para passar pelo aquele caminho de segurança, mesmo que seja o caminho do vale da morte.
mostrando para você que não precisa ter medo de coisa alguma, porque Ele está contigo. Nas tuas mãos estão a vara e o cajado para derramar na minha e na tua vida o consolo que nossas almas precisam. Deus prepara o banquete para você, prepara o banquete para mim. Mesmo quando todos os teus inimigos estejam à sua volta, buscando te derrubar, buscando te destruir, buscando te separar, te afastar do rebanho. O pastor Atalaia, ele tem o dever primordial, de assim como o evangelista, de ungir a cabeça com óleo, que é a palavra de Deus, para que toda a tua alma haja o transbordar da alegria de Deus. O papel do pastor Atalaia é te avisar do perigo, te mostrar a direção, para que a bondade e a misericórdia ela te alcance em todos os dias, para que assim você possa habitar na casa do Senhor para todos sempre. Esse é o papel. Glória a Deus, Pai. É te conduzir por esse mundo tortuoso, mesmo quando você estiver no vale da morte, mesmo quando você estiver em dificuldade, mesmo quando você estiver desgostoso, te conduzir com segurança à vida eterna, com Ele. Amém? Glória a Deus, Pai. Aleluia. Então, para aqueles que se veem como Atalaia, não se esqueça que você tem que ficar num ponto alto, com a boa visibilidade, com os ouvidos e olhos atentos, como em uma torre, sobre os muros da cidade. Todo cristão também precisa ficar de vigia. Jesus, ele deu a todos os discípulos a missão de anunciar a salvação a todos os povos. Este é o meu papel e é o teu papel. Você está entendendo? Independente se está ou não dentro da igreja, você estando dentro ou não da igreja, nós somos atalaias, para chamar as pessoas ao arrependimento dos pecados e à fé em Jesus Cristo. A salvação não é algo que podemos guardar só para mim, só para você. A salvação não é só para quem está dentro da igreja. A salvação é para o mundo. Aleluia. Mas para alcançar o mundo, nós precisamos agir como atalaias. Nós temos que avisar o mundo do perigo que ele está correndo. Jesus está às portas, amado. E depois que a porta fechar, meu amigo, é igual na água de Noé. Pode chorar. Pode chorar. Pode gritar. Pode se arrepender. É tardio. É tardio. Meu Deus. Quando Deus te chama e faz de ti atalaia, nós precisamos dar ouvidos à palavra que sai da boca de Deus. E assim falar só é exclusivamente o que Deus tem falado. Não é colocar a coisa das suas mágoas, das suas tristezas, não. Nós passamos pelas dificuldades, você sabe para quê? Para nos fortalecer. É para nos ensinar. É para nos preparar, para nos capacitar, para mais na frente a gente está socorrendo outras pessoas e não transferindo para elas nossas cargas. Meu Deus. Não transferindo para elas nossas amarguras, as nossas frustrações, as nossas decepções, não. Nós temos o papel de mudar a história. Nós temos o papel. Nós não podemos ser levianos, entregando a profecia de uma vez de Deus. Você entendeu o que é atalaia? Amém. Glória a Deus. Nós temos que entender que nós seremos responsabilizados pelo que falamos. Você está entendendo? Nós seremos responsabilizados pelo que falamos e não só pelo que falamos, pelo aquilo que também não falamos. Nós pecamos por ação e nós pecamos por omissão. É verdade. Se falamos o que é da parte de Deus, Deus nos honrará. E Ele mesmo garantirá a sua palavra. Aleluia. Nós temos que ter em mente que temos na mão o poder da vida. Nós temos na nossa mão o poder da vida, que é a palavra de Deus.
Deus. Ela está sendo entregue para você. Glória a Deus. Ela está sendo entregue para mim. O que nós estamos fazendo? Desse jeito. Se nós que estamos dentro da igreja, que recebemos de Deus todos os dias a tua palavra, essa palavra que nos traz salvação, que traz alívio, que nos fortalece, nós temos por dever repassar aquilo que estamos recebendo. Aquilo que de graça recebeste, de graça deste. Amém? Quantas são as pessoas que, ao invés de receber a exortação do Senhor por intermédio do profeta, ficam criando desculpas, criando subterfúgios, buscando se auto-justificar, ou seja, justificar-se a si mesmo. Agora eu e você sabemos o que é atalaia. Sabemos ou não sabemos? Hein? Amém. Sabemos qual é a função do atalaia? Amém? Amém. Hoje nós nos identificamos como atalaia, seja em nossa casa, seja em nosso local de trabalho, seja no lazer, no aprendizado estudantil, seja na qualidade de docente ou de discente, ou seja, de professor ou de aprendiz. Sabemos qual deve ser a posição por nós ocupada como atalaia. Amém? Amém? Amém. E aqui ficam essas três perguntas. Pergunta do milhão. As três perguntas do milhão. Você se considera atalaia? Você está disposto a desempenhar com excelência o teu papel? Você está disposto a abrir mão de você mesmo pela vida dos outros? Porque aquele que está no posto mais alto, ele vê tudo, mas todos também veem. Ele também é visto. Ele está na posição de destaque. É Deus. Então ele é um algo fácil. Ele está mais vulnerável. E aí o profeta vem e entrega um negócio aqui, igual ontem, né? O pessoal foi pregar ontem e falou assim, pessoal, não me cancela. Hã? Você acha que foram todos que ouviram isso? Tem pessoas que estavam sentadas ali e estavam se retorcendo. Você sabe por quê? Porque a palavra confronta. A palavra traz afora toda a nossa maldade, toda a nossa ruindade, toda a nossa negritude, aquela coisa que sai de dentro da gente, sem ser racista. Amém? Você está disposto a abrir mão de você mesmo pela vida dos outros? Você chega no meio da tua família e só vocês é que são cristãos. Vocês abrem a boca para falar de Cristo? Ou vocês fazem como Paulo fala para não fazer? Se conformar com o mundo que está vivendo. Amém? E aqui fica a tua reflexão. Está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, ou não, o sangue. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja hoje e sempre. Em nome de Jesus. Clama a ti, Senhor Deus, por nossas vidas. Essa caminhada, Senhor Deus, na qual tu nos chamaste, Senhor Deus. Muitas vezes nós queremos parar, nós queremos desistir, nós queremos dar um tempo. Mas, Pai, tu nos chama a atenção nesta noite, Senhor Deus. Que esse chamado, Senhor Deus, não é como o chamado de um sentinela da hora. Não é só naquele momento, Senhor Deus, em que eu estiver no altar. Não é só naquele momento, Senhor Deus, em que eu estiver orando por alguém. Não, Senhor Deus. O Senhor me chama para ser atalaia em tempo integral. Seja no falar,
seja no caminhar, seja no pensar, nós somos chamados como atalaias. Então gera, Senhor Deus, em nosso coração o compromisso, Senhor Deus, de assumir com excelência essa função e abrir a boca, Senhor, para ser boca tua no meio deste mundo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Desde sexta-feira, queridos, que o Senhor está falando conosco. Deus está chamando a responsabilidade para a obra dele. E a palavra de hoje também foi muito forte. Tivemos ali ontem um tempo maravilhoso, um culto maravilhoso, tremendo. Foi porque fui eu que preguei, ai de mim. Não foi porque o Sete Mersa, com toda a assunção com as mulheres ali, foi algo também muito lindo. Eu vi um vídeo, que gravaram lá, colocaram no grupo. Foi tudo porque tudo foi apresentado ali, sabe? Tudo com perfeição. Sabe? Mas é porque Deus quer algo novo em nossas vidas. Desde ontem que a palavra remexeu, desde sexta-feira, que Deus começou conosco aqui, desde sexta-feira, usando a profeta da casa. Nos chamando a regulagem, nos chamando a atenção, querendo abrir os nossos olhos. E hoje com essa palavra fechou com chave de ouro, Selou, como diz assim, foi selado. E tudo que o Senhor queria falar conosco, o Senhor falou desde sexta-feira, ontem, hoje. E algo tem que mexer dentro de mim, algo tem que mexer dentro de você. E eu sei que tem pessoas aqui que realmente estão mexendo. Porque necessário as coisas do céu é muito sérias, são muito sérias. Não dá mais pra gente ficar brincando mais com as coisas do céu. Não dá mais. Deus está querendo dar um basta mesmo, sabe? Aquele que quer ficar, sabe, fica. Aquele que quer sair, saia, sabe? Mas aquele que quer levar as coisas sérias com o Senhor, querido, seja sério com Deus. Seja sério com Deus. Porque como foi falado ontem, como foi falado hoje novamente, o bispo não viu a pregação, não viu, ele até pediu para colocar para ele depois, ele não viu nada. Chegou, ele disse que ele sabe uma coisinha ali porque as meninas comentaram, mas ele não viu. Então será o que Deus quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Deus não é irresponsável, bispo. Deus me usou para falar isso ontem. Estava lá, viu o que o Senhor falou. Então Deus não é irresponsável por isso. Deus é responsável por esse mundo. Deus é responsável pela minha vida e pela sua vida. Deus é responsável pelo meu chamado e pelo teu chamado. O chamado que não é nosso. O chamado é dele. Sabe? E a gente trata de qualquer forma, de qualquer maneira, as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. E aí o que o Senhor quer fazer conosco? Como foi hoje fechado de chave de ouro. Deus quer nos selar. Deus quer nos usar, Deus quer te usar, queridos, como atalaia. Atalaia é forte, sabe? É isso que o Senhor está fazendo, nos fortalecendo com essas palavras maravilhosas que vem do altar. Maravilhosas que vem do altar. Ontem eu saí de lá impactada, porque na sacerdote tem profeta. Eu saí maravilhada, assim, porque, queridos, 5 profetas, 5, eu contei, 5
profetas veio falar comigo, orar. Deus usou para falar comigo. A última fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Coisas particulares minha, que eu não compartilho com ninguém. Deus fechou com chave de ouro. Sabe, hoje Deus assim falou tremendamente também conosco. Quando eu falei ontem que sacerdote não tem honra, tem. Sacerdote ela tem honra, mas para aquele que se esforça. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. As coisas do Senhor é com ordem e com decência. Eu cheguei, eu e o bispo na sacerdote como, sabe o quê? Como diáconos. Diáconos. E olha onde é que nós chegamos. Nunca na minha vida eu pensei de ser uma bispa. Nunca na minha vida. Nem eu almejei isso. Nem pastorear eu almejava. Mas Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você, em nome de Jesus. É isso que nós temos que entender. Há uma responsabilidade muito grande, querido, sobre nós. Então não é oba-oba, quando chega na sacerdote que é pentecostal, a igreja pentecostal, que é a igreja profética, acha que é tudo oba-oba. E não é, queridos, não é tudo com ordem e com decência. Sabe, tem pastores sérios, as IEPSas. Quem está à frente das congregações são pastores sérios. Pastores que poderiam muito bem não estar pastoreando, porque a maioria são o quê? São aposentados, porque o Senhor aposentou. Para quê? Para cuidar bem da obra. Porque sabe, Deus nos chama desocupados. Quem dizer que Deus chama pessoas desocupadas, eu quero saber aonde. Me diz aonde. Bispo, eu estou toda tarefada, toda tribulada, tanta coisa mesmo. Deus não chama ninguém desocupado, não. Porque quanto mais ocupado você estiver, mais Deus quer. Sabe, que você seja o quê? Responsável. Porque o vagabundo, Deus usa o que Ele quer. Mas Deus vai pegar ninguém lá da praia lá, sabe? Eu vim trabalhar para mim, porque chega de praia, não existe isso. Não existe isso. E é quanto mais você está ocupado, mais Deus quer te usar, porque sabe a responsabilidade que é entregar as coisas. E uma coisa que Deus é ciumento é com o céu. É cuidadoso, é com o céu. Deus não quer encher o céu de coisas materiais. Olha que coisa linda que foi cantado ontem lá na sede dos hinos. Se vocês prestarem atenção, tiverem prestado atenção dos hinos que foi entoado ontem. Deus falando o quê? Tirando as coisas materiais, todos os hinos dele, buscando o fogo do Espírito. Vocês prestassem atenção nas letras, eu estava ali nervosa, mas prestando atenção em tudo. Sabe aquela peça que peça uma dança, que dança maravilhosa para o Senhor. Sabe, jogando ali no altar tudo que é aquelas mazelas de dentro de nós, aquelas coisas ruins de dentro de nós. Deus, eles profetizando, nós jogando ali para o Senhor para ser queimado. Sabe aquilo ali? O orgulho, falta de perdão e outros pecados mais que a gente vai matando. Então assim, igual Deus falou, Deus está sacudindo essa sapete. Eu falo que esse ministério é um ministério forte. É um ministério forte. Você está no ministério forte. Que tem tudo você tem nas igrejas. Quase cada ciência que você for tem tudo. Principalmente a presença e a unção do Senhor. E aí Deus conta com quem? Hoje foi uma responsabilidade grande. Deus está me chamando, te chamando como que é atalaia. Atalaia. Então se você não sabia o que é atalaia, hoje veio desinchado assim, ó. Fecha. Atalaia. Ou seja, recebe isso do Senhor nessa noite. Seja atalaia, seja quem seja a gente que quer transformação na vida de outras pessoas. Primeiro na sua, Porque hoje a gente tem que preocupar primeiro com a gente ficar de pé. Porque o negócio está tão feio que a gente não sabe nem, quem você menos imaginava, olhava, você nunca imaginava o que a pessoa faz. Aí a pessoa vai e faz. Então hoje você tem que preocupar primeiro com você, para depois você ser essa palavra do Senhor. E é isso que Deus quer, fortalecer o povo da sacerdote. Porque a gente não sabe o que vem por aí. Porque essas palavras fortes,
Porque Deus está pegando o povo para saber quem que vai aguentar o rojão e ficar. O que é mole, velho? Aquelas coisinhas que é mole, né? Deus pega para a gente saber. Não vai aguentar não. Né? Então nós somos forjados do quê? Do fogo. Fogo que? Da sacerdente. Né? Eu não costumo falar de placa de igreja não. Não é mais a gente que anda muito. Costumo não, a gente fala do rei. Mas quando eu visto a camisa da sacerdente, né, onde a gente foi, eu visto a camisa da minha igreja, a igreja 7 né? Deus colocou algo muito grande dentro de mim, até isso Deus faz. Né? Por quê? Porque eu precisava ter maturidade. Para quê? Para sair em outras igrejas, igual foi falado ontem. Tem muita gente que não pode sair, porque não tem maturidade. Né? Então eu fico comendo pasto, que é muito bom, das 7 metros, tá? Come, mastiga, engorda, ovelha. Né? E aí a gente vai seguindo o peito de fé. Quero agradecer, e não posso deixar de agradecer as mulheres lindas, maravilhosas. Todo mundo está falando da gente. Né? Dizendo que estava lindo e falou, sem contar que a gente, Deus é tão perfeito que Ele trabalha nos detalhes. Nosso vestido estava na cor da coração. E vieram falar para mim, eu nem prestei atenção. E vieram falar. Né? Eu quero agradecer, vocês são teu compromisso assim, nossa, eu fico assim, maravilhada com vocês. Então, parabéns, obrigado demais de coração por ter ouvido a voz da pastora, né? Dos pastores, amém? Amém? Amém. Obrigado, não, hoje eu estou calma. Hoje eu sou outra, tá? O que passou, né? Deus sabe por quê, amém? Então se coloque de pé nessa hora.